Preconceito é opinião sem conhecimento. Os homens nunca sentem remorsos por coisas que estão habituados a fazer. Nunca qualquer floco de neve se sentiu responsável por uma avalanche. O desespero ganha muitas vezes batalhas. Eu acredito no Deus que criou os homens, e não no Deus que os homens criaram. Todo homem é culpado do bem que não fez. Sufoca-se o espírito da criança com conhecimentos inúteis. Encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Meu ofício é dizer o que penso. Como é duro odiar os que se gostaria de amar. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Ideias são como barbas, o homem só tem uma quando ela cresce. Aproximo-me suavemente do momento em que os filósofos e os imbecis têm o mesmo destino. A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Aprender várias línguas é questão de 1 ou 2 anos, ser eloquente na sua própria exige a metade de uma vida. Quem revela o segredo dos outros passa por traidor, quem revela o próprio segredo passa por imbecil. Quando o fanatismo gangrena o cérebro, a enfermidade é incurável. Existirá alguém tão esperto que aprenda pela experiência dos outros? Se queres conversar comigo, define primeiro os termos que usas. A superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga-as. Aqueles que podem fazer você acreditar em absurdos podem fazer você cometer atrocidades. Um dia tudo será excelente, eis a nossa esperança, hoje tudo corre pelo melhor, eis a nossa ilusão. Os desconfiados desafiam a traição. Uma palavra posta fora do lugar estraga o pensamento mais bonito. Em questões de dinheiro temos todos a mesma religião. Ensinam-se os homens a serem honestos, sem isso, poucos chegariam a sê-lo. Se o homem nasceu livre, deve governar-se, se ele tem tiranos, deve destroná-los. O espírito de propriedade duplica a força do homem. Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. Os animais têm muitas vantagens sobre os homens, não precisam de teólogos para instruí-los, seus funerais saem de graça e ninguém briga por seus testamentos. O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. Sejam as leis claras, uniformes e precisas, por que interpretá-las? Quase sempre, é o mesmo que corrompê-las. Aqueles que não conseguem vencer na vida, vingam-se falando mal dela. Para o sapo o ideal de beleza é a sapa. A dúvida é desagradável, mas a certeza é ridícula. Nós nascemos sozinhos. Nós vivemos sozinhos. Nós morremos sozinhos. E qualquer coisa neste intervalo que possa nos dar a ilusão de que não estamos sós, nós nos agarramos a ela. O mal tem asas, e o bem anda a passo de tartaruga. Para que discutir com os homens que não se rendem? As verdades mais evidentes não são homens, são pedras. Quanto mais você pensar em seus infortúnios, mais poder terão eles para magoá-lo. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. É mais claro que o sol, que Deus criou a mulher para domar o homem. Uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. A alma é uma fogueira que convém alimentar, e que se apaga dado que não se aumente. A vida é uma criança que é preciso embalar até que adormeça. Fiz um pouco de bem, é a minha melhor obra. As verdades são frutos que apenas devem ser colhidos quando bem maduros. Os maus só têm cúmplices, os libertinos têm sócios de devassidão.
O comum dos homens ociosos tem relações. Os homens virtuosos têm amigos. Não devemos avisar as pessoas do perigo que correm, salvo depois de ele ter passado. O amor próprio é um balão cheio de vento, do qual saem tempestades quando picam. O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios, o dos grandes em nunca falar de si. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. O interesse que tenho em acreditar numa coisa não é a prova da existência dessa coisa. Um homem amado por uma mulher bonita sempre sairá de problemas. A pintura é poesia sem palavras. Ama a verdade, mas perdoa o erro. O segredo de aborrecer é dizer tudo. Feliz daquele que desfruta agradavelmente da sociedade. Mais feliz é quem não faz caso dela e a evita. Não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. Para ter sucesso neste mundo não basta ser estúpido, é preciso também ter boas maneiras. O casamento é a única aventura ao alcance dos covardes. A arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença. Há quem brilhe na segunda fila e se eclipse na primeira. Encontrou-se, em boa política, o segredo de fazer morrer de fome aqueles que, cultivando a terra, fazem viver os outros. A dor é tão necessária como a morte. Façam o que fizerem, destruam a infâmia e amem aqueles que vos amam. O repouso é uma boa coisa, mas o tédio é seu irmão. Deixaremos este mundo tão tolo e tão malvado como o encontramos quando chegamos a ele. Só há uma maneira de lutar contra o poder, é sobreviver-lhe. O mundo me intriga. Não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro.